O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu tenho certeza que todos nós conhecemos muito bem o milagre da multiplicação dos pães. Faz parte da nossa formação bíblica, catequética. As criancinhas conhecem a história. Essa narrativa está presente nos 4 evangelhos. É uma das poucas narrativas da vida de Jesus que os evangelistas fazem questão de contar. Mas eu não queria que você ficasse apenas na memória narrativa de um fato bonito, interessante, aquilo que Jesus fez. Mas é importante que nós entremos na essência, que nós entremos naquilo que Jesus fez, faz e quer também fazer e realizar em nós. Primeira coisa, é preciso dizer que se trata de verdade, de um milagre. Porque não é simplesmente o que talvez alguns queiram interpretar, uma organização social bonita que Jesus fez, se compadeceu, então pegou alguns pães e todo mundo ficou bonzinho. Não, é um milagre. Porque o Jesus homem é também Jesus divino, ou Filho de Deus. É verdade que ele assumiu nossa natureza humana, mas ele é o Filho eterno de Deus. E por isso alguns sinais, e milagres quer dizer realmente sinais da presença de Deus. E se Deus está presente entre nós, de forma sublime, real e verdadeira, é no seu Filho Jesus. E por isso Jesus realiza alguns milagres durante seu tempo de vida terrena no meio de nós. E todos eles apontam, sinalizam, nos mostram que o reino de Deus está no meio de nós. Mas o milagre e os milagres de Jesus nos mostram a ação de Deus, o poder de Deus sobre a natureza humana. Porque aquele que criou essa natureza
tem poder sobre esta natureza. A natureza doente, enferma, curou doentes. A natureza que se agita, que se movimenta, acalmou as tempestades. Mas a natureza dos elementos, dos alimentos, na verdade, que alimentam, que sacia a nossa fome, a nossa sede. E por isso ele multiplicou os pães. E mais do que isto, é um primeiro sinal daquilo que ele vai fazer para nós em toda a eternidade. Primeiro é aqui, nessa mesa sagrada. Nessa mesa sagrada, nós testemunhamos como ele mesmo transforma para nós o pão e o vinho. A natureza do pão e do vinho é transubstanciada, transformada no corpo e no sangue do Senhor. É um milagre? É divino? É só Deus que pode fazer isto? Aliás, o seu primeiro milagre foi mudar a natureza da água no vinho. E depois esse mesmo vinho vai ser o sangue dele. Então hoje, quando ele multiplica os pães, ele está dizendo: eu tenho poder sobre eles. Mas aqui não é sobre a natureza criada ou as criaturas somente que o poder de Deus age. Porque ele age mesmo. Mas aqui tem uma natureza que é mais difícil de se agir. Mas quando ela é submetida a Deus, Deus age nela também. Essa natureza aqui, ela é submissa. Quando Jesus diz: este pão agora é meu corpo, o pão não reclama e submete-se e vira. Quando ele diz isso, a natureza do vinho, o vinho se transubstancia e realmente se transforma no sangue de Jesus. Até as tempestades lhe obedecem. Agora tem uma natureza que é mais impulsiva, é mais rebelde, que nem sempre obedece, porque essa natureza tem vontade própria. A nossa natureza humana. Você vê os milagres de Jesus em toda a natureza, mas ela só acontece na natureza humana quando a natureza humana se rebaixa diante do poder criador de Deus. Ele que faz nova todas as coisas. E quando eu olho o milagre da multiplicação dos pães, eu vejo primeiro Jesus agindo na natureza egoísta do ser humano. A minha, a sua natureza, a nossa natureza decaída, corrompida por causa do pecado, faz de nós pessoas egoístas, orgulhosas, soberbas, porque cada um só pensa em si. Se existe uma multidão ali com fome, é porque tem gente comendo demais. Se existe no meio de nós multidões famintas e sedentas, eu vejo até comidas estragando nas nossas despensas, geladeiras. Eu vejo gente comendo e jogando até comida fora. Não falta nenhum alimento na natureza. Deus criou tudo em abundância. Deus criou tudo para sermos saciados. E se existem seres humanos famintos e sedentos, é porque a natureza humana continua egoísta. E você percebe isso nos próprios discípulos. Porque quando Jesus está ali pregando, cuidando, movido de compaixão, e eles começam a perceber, os discípulos, a cara de abatimento do povo, e eles já estão ficando com fome. É melhor mandar embora. Mandar embora, porque é muita gente para comer. Veja, é assim que nós fazemos também. A gente dispensa, a gente se afasta. Porque o nosso pão é só para nós. A nossa comida aliás, não é nem para nós, é para mim. A gente reza Pai Nosso e reza também Pão Nosso, mas no fundo o pão é só meu. É só dos meus que estão comigo. A nossa natureza humana joga fora o que tem, o que sobra, mas não divide e nem multiplica.
com os que passam fome, necessidade e precisam da cura da nossa própria natureza. Sim, eu tenho muita compaixão. Dói meu coração quando eu vejo alguém passar fome, passar necessidade. Mas eu tenho muito mais dó da minha natureza humana egoísta. Me lembra aquele rico fanfarrão do Evangelho, que tinha Lázaro às suas portas, sendo lambido pelos cães, e aquele ricão só nas suas farras. Nós muitas vezes somos assim. Nós lembramos e cuidamos só do que é meu. E a gente permite que pessoas, que irmãos, que irmãs passem necessidade. O velho ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro, é o que é vivido muitas vezes, até na hora de uma refeição. A pessoa vai comer, ela se preocupa com o prato dela. Ela enche aquele prato e come. A carne que poderia dar para todos, quem vai primeiro come, nem lembra se tem mais gente atrás para comer, se é preciso dividir com os outros. Porque a nossa natureza egoísta, a nossa natureza voltada para si, nessa hora cada um se preocupa com o seu pão. E por isso, o primeiro milagre de Jesus aqui é na natureza humana. Os discípulos estão dizendo, Senhor, manda eles embora. Jesus diz, não, dai-lhes vós mesmo de comer. Sim, primeiro, nós precisamos nos dar ao outro. Eu sei que de repente você pensa, não tenho nada para dar, então dê a si mesmo, dê atenção. Olhe para ele, por que ele passa fome, por que ele passa necessidade. Desviar a cara, dizer que o problema não é meu. É próprio dos egoístas da vida. Ao longo da história nossa, da nossa existência, de quantos famintos nós desviamos o olhar nosso. É sinal de que essa natureza é egoísta. A gente acha que basta se aproximar dessa mesa, receber Jesus, Jesus está em mim. Mas que Jesus é esse que está em mim? Onde eu só penso em mim, só volto para mim. Que Jesus é esse que está em mim, que não me leva a me preocupar, a me cuidar, a olhar para o outro. E aí um discípulo egoísta diz, Senhor, tem um menino aí, mas ele só tem 5 pães, 2 peixes, isso ainda nem para nós. Porque a gente pensa só em nós, só em mim, só no meu círculo. E Jesus não. Jesus não, ele pensa em todos. Porque todos para ele são importantes. Todas as pessoas. E manda que todos se assentem para que acalme-se a ansiedade, não se crie revolta, não se assenta. Quando a gente se assenta, se acalma, é possível pensar, é possível deixar a graça de Deus agir e atuar. E a primeira coisa que beleza é Jesus pegar aqueles pães e aqueles peixes e dar graças a Deus, agradecer ao Pai. Desculpa, mas a gente nem nas nossas refeições lembramos de agradecer a Deus. Nossas famílias não rezam nem para comer. Como é que vai multiplicar ou dividir o pão da nossa mesa de cada dia? O banquete, que é para ser dos famintos, acaba sendo banquete de desesperados. A gente come e não se sacia. A gente enche a barriga, fica inchado, cresce a barriga, mas cresce também o egoísmo, o pensar só em si. E o que me importa, o que não tem. Ah, mas aquele menino ali, ele foi o canal da graça. Porque o menino, tem muita criança que é egoísta, que não divide. Mas aquele menino não, ele deu. E o que ele deu, Deus multiplicou. Permita dizer a você, você se lembra lá de Elias. Você se lembra daquela viúva que tinha lá só o pouquinho de farinha
para dar só para ela e para o seu filhinho. E a hora que aquela farinha acabasse, eles iam até morrer de fome. Mas ela pegou sua pouca farinha e dividiu com o profeta. E por isso, o pão dela nunca mais faltou. Divide sua farinha, divide seu pão, agradece a Deus primeiro por ela, ensina os seus a fazer o mesmo, mas por favor, saiba dividir, porque tudo que você dividir, Deus vai multiplicar. E vai sobrar, e você vai saciar, e você não vai mais reclamar de fome, você não vai mais reclamar de sede, e você vai saciar muitos. Eu tenho certeza disso. Por isso eu quero pedir nessa Eucaristia hoje a ação de Jesus sobre minha natureza, sobre a sua natureza, sobre o meu egoísmo, sobre o egoísmo de cada um de nós, sobre o egoísmo até das nossas crianças, porque tem criança que não sabe dividir o que tem, e tem pai que deixa, que permite, tem pai que deixa a criança colocar a comida no prato e come só o que ela quiser e joga depois fora. Falta noção, falta amor, falta conhecer o que é a pobreza, o que é a miséria do mundo. É verdade que a miséria e a pobreza maior é desse coração egoísta. Mas o dia que se volta para conhecer as multidões famintas, o dia que você dá um passeio assim, aqui mesmo em Brasília, lá onde o sol nasce, sol nascente, mas não precisa ir lá não. Cada uma das nossas cidades existe bolsões de misérias grandes, onde estão multidões famintas. E nós estamos aí fechados no nosso egoísmo, reclamando porque tem menos dinheiro, reclamando porque não entrou isso, reclamando porque não entrou aquilo, reclamando porque Deus esqueceu de mim. E multidões estão famintas, sedentas do pão de cada dia. Nós somos muito bons para rezar o Pai Nosso, mas somos péssimos para dividir o pão nosso de cada dia. Mas o mesmo Pai que é nosso nos ensina que o pão também é nosso. Por isso, ao nos aproximar dessa mesa, que alguns estão reclamando, tanto tempo que eu não comungo, tanto tempo que eu não vou, mas a Eucaristia está longe de mim. Mas a gente recebe a Eucaristia tantas vezes e o egoísmo continua o mesmo. Por isso eu suplico que esse Jesus, que age na natureza do pão e do vinho, transformando-a no seu corpo e no seu sangue, esse Jesus que age no pão e multiplica, que ele possa agir aqui, na minha, na sua, em nossa natureza, para a gente sair do nosso cantinho, para dar-nos aos outros de comer. Porque o que Jesus disse aos seus apóstolos de ontem, aos seus discípulos de ontem, ele disse para os seus discípulos de hoje: dai-lhes vós mesmo de comer. Se você não tem o pão para dar, deixe a si mesmo. Mas não disperse, não dispense ninguém que passa fome, ninguém que passa sede. O discípulo de Jesus, ele não fecha os olhos para a dor, para o sofrimento e para a fome do outro. Ele obedece o Mestre. Ele dá-se a si mesmo para saciar a fome do outro. Não é isso que Jesus faz? Ele mesmo não se dá? Ele não dá-se a si mesmo? Ele não dá o seu corpo, não dá o seu sangue? Nós somos tão egoístas que só queremos receber. Eu quero o corpo de Jesus, eu quero o sangue de Jesus. Então também dê seu corpo, também dê seu sangue para alimentar uma multidão faminta e sedenta de Deus, de eternidade, mas também sedenta e faminta do pão de cada dia para comer. Assim nós seremos de verdade discípulos do Mestre Jesus.